Informe publicitário. Transformação Digital CBN, com Samuel Leite. Muito bom dia. No programa de hoje vamos falar sobre como a distopia de filmes como Blade Runner e a visão de inovação de sucessos do cinema como o De Volta para o Futuro tem a ver com a nossa realidade atual. Para isso, eu chamei duas podcasters, a Natália Matos e a Tata Finoto, para conversar comigo sobre esse tema. Transformação Digital CBN Campinas. Apresentação Samuel Leite. Bom, e no distante ano de 1982, um filme revolucionou a nossa percepção de futuro. Humanoides replicantes pelas ruas de uma metrópole caótica, habitada por uma multidão de variadas etnias e repleta de prédios com outdoor luminosos, Harrison Ford, ou melhor, o detetive Rick Deckard, tentava comer em paz um lamen em um restaurante chinês. É isso mesmo, meus amigos. Eu estou falando de Blade Runner, o Caçador de Androids, obra-prima de Ridley Scott. Foi, na minha opinião, um filme muito à frente do seu tempo. Dono de uma estética absolutamente incrível que até hoje segue muito bom. Bom, uma das coisas mais curiosas é que nas cenas iniciais do filme aparece um letreiro. Los Angeles, 2 de novembro de 2019. E logo na sequência, vejam vocês, temos um carro voador. Bom, para me ajudar a entender o que aconteceu com a capacidade do cinema e da indústria do entretenimento de prever o futuro, eu convidei aqui a Natália Matos, CEO da Kairos Soluções Empresariais, professora voluntária de inglês na ONG Cidadão Pro Mundo e podcaster do De Porquê para PQP. E a Tata Finoto, produtora de podcasts na Rede de Propósito e também participante do De Porquê para PQP, além do podcast Tribo TDH. Meninas, o que foi que o Ridley Scott errou? Quem começa a me ajudar nessa questão aí? Você tem um caminho, uma linha de raciocínio, Natália? Seja bem-vinda ao Transformação Digital. Obrigada. Eu queria só lembrar que o Ridley Scott continuou fazendo filmes e ele fez o Marciano. Exatamente. Então ele meio que se redimiu, eu acho. Aliás, eu usei o Ridley Scott aqui e o Blade Runner porque, de fato, a gente tem uma curiosidade, uma coincidência emblemática, que é o fato de, em novembro de 2019, a gente ainda não tem carros voadores. Mas você acha que o cinema, de alguma forma, ele mais acerta ou mais erra ao prever o futuro? Porque assim, para você prever o futuro, tecnologicamente falando, você teria que ter uma noção científica, né? De onde a tecnologia está indo, para onde está crescendo. E não é exatamente o forte de diretores de filmes de Hollywood, né? Uhum. Mas eu acho que eles têm também não deixam de ser influenciadores, né? Porque pode não ter o carro, mas o design, por exemplo, não falando do Blade Runner, mas falando do De Volta para o Futuro. O design do carro, por exemplo, do De Volta para o Futuro, é algo emblemático, né? Então, o Ridley Scott, com a direção de arte dele, por exemplo, do Alien, histórica, né? Exato. Você não tem comparação. Aliás, então... você citou aqui o De Volta para o Futuro, do Steven Spielberg, e que é um filme que também teve recentemente, outubro, se eu não me engano, né, Tata? É de 2015. Sim, outubro de 2015. Pois é. Foi uma data emblemática pro De Volta para o Futuro, que foi quando, no De Volta para o Futuro 2, eles voltam para um futuro que já é o nosso passado, onde também os carros voam. Exato. E os skates voam. Uma moda também, que existem os skates voadores também. É verdade. E era o que a Natália estava falando um pouco. A gente pode não ter carro voador, mas, por exemplo, já existem algumas coisas que, naquela época, o futuro imaginado nos anos 80 e nos anos 90, a gente já tem coisas que, pensando bem, quem achou que em 2020 um carro ia se dirigir sozinho? É verdade. Que é o que a Tesla está fazendo. Exato. A Tesla está testando um equipamento, por exemplo, para 2020 já ter um tipo de táxi, tipo um Uber,
ou um Cabify, alguma coisa assim, 99, que você chama o táxi num aplicativo e ele te leva ao seu destino sem volante e sem motorista. Que é o sonho das pessoas que andam de Uber. Tem que falar com o motorista. Exato. Não precisar falar. Muito antissocial, né? Vocês acham, então, que... a gente usou 2 exemplos de filmes aqui que são filmes clássicos da década de 80 e 90, né? A gente citou basicamente 2 da década de 80, mas eles eram, de fato... Era uma temática, era uma dinâmica que era muito presente nessas épocas, né? A gente está muito longe dessas realidades, quer dizer, tudo bem, a gente tem a questão do Tesla, que é emblemática, né? A questão dos veículos autônomos já é uma realidade de fato. Isso já acontece já há algum tempo, inclusive. Mas para outras esferas, por exemplo, até pegando um pouco do exemplo ainda do Blade Runner, além dessa questão distópica, além dessa questão tecnológica, existe esse olhar do fim do mundo como conhecemos, né? No sentido de habitável, de sustentável, de um ambiente, de um lugar saudável para se viver, se é que saudável cabe nessa reflexão. Mas aquele ambiente distópico, sujo, poluído, talvez nesse caso a gente esteja mais próximo da realidade, né? Ou do olhar do Ridley Scott ali, né? O que vocês acham sobre essa questão relacionada à sustentabilidade mesmo? Isso é algo que você vê em qualquer filme de distopia, né? É um elemento distópico que está sempre presente. Você tem a alta sociedade, a elite, que vive num paraíso, tá tudo bem para elas, né? E você tem o povo. Uhum. Você tem as pessoas que estão sendo oprimidas, as pessoas que estão sendo subjugadas, que é o que faz com que seja, né, um cenário distópico. Não tá bom para todo mundo. Quando você para analisar essa explicação simplista, você vê que reflete exatamente nossa realidade, né? Nós vivemos em uma distopia. A gente vive em um mundo onde, para uma elite, tá tudo bem, tá tudo funcionando, tá tudo lindo, tá tudo limpo, organizado, saudável, não existe nem assim um problema grave de poluição, e você tem o restante da população, né? Então a gente, na verdade, é a mesma coisa, né? Você tem poucos vivendo em cima de muitos. Essa é a realidade distópica. A única diferença é que a distopia, ela deixa de uma maneira absurda. Uhum. Tipo, ela tira um pouquinho da realidade, por exemplo, capitalista, alguma coisa assim, e ela te coloca em um cenário com fantasia, com carros voadores, pra falar assim, mas não é a sua realidade, né? Mas é o que a gente vê com contos da Aya, por exemplo, Handmaid's Tale. Eu ia falar do Handmaid's Tale também, que existe uma realidade no Handmaid's Tale onde as pessoas que não se conformam com a nova lei, elas são mandadas literalmente para lixões, onde elas precisam tirar o lixo tóxico, e elas morrem em questão de 2-3 anos no máximo. Quando a gente pega esses paralelos, né, tipo, não tem os carros voadores, não tem os robôs dirigindo carros, mas o contexto social continua lá. Eu acho que é uma das coisas que mais atraía, ou atraem até hoje, né, quando você assiste uma distopia. E, por exemplo, pegando aquele filme Minority Report, existe uma coisa que, na época, foi no começo dos anos 2000, era muito interessante você pensar que, nossa, no começo do filme, ele mostrava propagandas personalizadas pra você. Você passava e escaneavam o seu olho onde você passava. Uhum. E tinha uma propaganda que era especial para você, até com o seu nome. Exato. Hoje, pra gente, o que acontece. É a nossa realidade. Existem algoritmos que o meu algoritmo, e de nós três aqui existem algoritmos que de nós três, se nós acessarmos as redes sociais no mesmo segundo, as propagandas que vão aparecer pra gente são completamente diferentes, porque elas nos classificam de formas completamente diferentes. Tem até um nome, que é remarketing, para esse tipo de anúncio. Exato, e a gente tá falando de um filme de 2002, né? Se eu não me engano, Minority Report, que ontem quase
do ponto de vista da minha timeline, evidentemente. E é exatamente isso que você falou. Quer dizer, a leitura de íris, né? De te olhar... O que os outros celulares hoje fazem? Exatamente isso. Ele não olha na íris, mas ele tem o reconhecimento facial, né? Que é uma tecnologia que já amplamente utilizada e quase já defasada, né? Tamanho é a evolução desse tipo de tecnologia hoje em dia. É verdade. Na China, por exemplo, o governo chinês consegue acompanhar a vida de todos os cidadãos através de câmeras que eles colocaram no país inteiro e com reconhecimento facial. Eles sabem quem é cada um. E você vai ganhando e perdendo pontos, inclusive, e a sua vida social pode ficar mais difícil ou mais fácil conforme você é um bom cidadão, dependendo dos padrões do governo. Igualzinho, inclusive, um episódio do Black Mirror. Você sabe que, inclusive, que o primeiro episódio do Transformação Digital foi justamente uma matéria contando dessa tecnologia chinesa, né, de reconhecimento facial. E a gente falava na época que o que chamou a atenção foi que uma pessoa foi multada porque ela coçou o rosto. Porque, na verdade, a máquina entendeu que ela estava falando ao telefone. Então, é bizarro, né, o caminho que a gente está, para onde a gente está indo. Existem as máquinas, elas chegam a multar se você cospe na rua. Exato. É o tamanho da tecnologia delas. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas sobre um ponto que é fundamental. Recorrentemente a gente fala aqui no programa sobre essa vertente, ou seja, a tecnologia e a inovação são coisas muito boas, por um lado, porque elas te entregam algum conforto, te entregam conteúdos personalizados. Isso é um pouco a desculpa, entre 1 milhão de aspas, sobre essa invasão de privacidade. E o meu ponto para vocês é justamente esse: até que ponto vale, na opinião de vocês, abrir mão da privacidade em troca desse conteúdo, digamos, customizável? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que nós somos todos sapinhos dentro de uma panela fervendo. Abrir mão da nossa liberdade sempre vai depender quem está do outro lado. Qual que é a ética por trás, ou quem são as pessoas que estão controlando isso, né? O Google sabe tudo sobre mim. Eu não consigo mentir para o Google. Nossa, é bem isso. Mas você não acredita na expressão ou na frase da missão do Google de don't be evil? Ou seja, não use essa informação... Claro que não. Imagina. Você não acredita na missão do Google? O ser humano é falho. A empresa, a marca, ela pode ter valores incríveis. Mas uma mudança pequena de governança dentro da empresa pode mudar tudo. A arma tá lá, o poder deles de usar tá lá, e é a maior empresa do mundo, né? Quanto dinheiro está envolvido nisso? E o dinheiro que manda, né? Então, você tá entre um problema ético e algo que vai possibilitar que a sua empresa cresça ainda mais, sempre vai existir conflito de interesse. E é um ser humano que está lá decidindo, são alguns seres humanos. Então, não. É o mesmo paradoxo do Facebook, que fala que combate a desinformação, mas ao mesmo tempo fala que não vai barrar fake news, porque a pessoa tem o direito de se expressar. Falar uma coisa que ele vai... por sinal, o Facebook está fazendo uma ação massiva para mídia e para jornalistas para tentar ser um dos veículos que leva a informação às pessoas, e ao mesmo tempo ele não barra a informação que é fake news. O que o Mark Zuckerberg fala é que as pessoas têm o direito de ver que a outra pessoa está mentindo. Só que não existe uma maneira de você explicar claramente que a outra pessoa tá mentindo. Então, se você tá vendo algo vinculado no Facebook, a pessoa, somente se ela for um pouquinho mais leiga, ela simplesmente vai acreditar, né? E aí você tem a desinformação. Eu queria dividir com vocês uma novidade, não tão novidade assim. Tava pesquisando aqui sobre o Don't Be Evil, do código de conduta do Google. E aí eu vi uma nota aqui de 2018, da Gizmodo, né, dizendo que a versão do código de conduta do Google de 21 de abril de 2018, tinha o Don't Be Evil, a menção ao Don't Be Evil, né? Ou seja, não seja mal, ou não use esse conteúdo ou não use o poder que temos aqui pro lado negativo, mas a versão de 4 de maio remove esse trecho e desde então não tem mais o Don't Be Evil, ou seja, eles estão liberados para fazer o que eles quiserem. De novo, voltando pro início do nosso papo aqui do Blade Runner, dessa coisa do distópico que você bem conceituou, dizendo que de fato é
o trabalho de muitos sustentando o luxo de poucos, ou seja, existe sim um olhar de luta de classes que transcende futuro e passado. Ele é constante, né? Ele está sempre ali como pano de fundo para enfim, para uma manutenção eventualmente de um poder, e a tecnologia tem um olhar infelizmente secundário dentro desse contexto. Acho que a tecnologia acaba não equilibrando as coisas, ou você é uma otimista? Não, na visão do Ridley Scott, por exemplo, pro Blade Runner, a tecnologia ela estava fazendo um elemento de fantasia, né? Então, ele nunca foi assim um atestado tipo, eu acho que realmente vai ter carros voadores, né? Podia ser dragões. Era só para te colocar num mundo que não é o seu, né? Te colocar naquela fantasia. O contexto social sempre vai ter em distopia, mas eu acho que o que mais importante também a gente lembrar é que a tecnologia ela vai permitir muita coisa, né? Elas são ferramentas, ela vai permitir que a gente explore muita coisa. Sempre vai depender de quem está usando a ferramenta, que é o ser humano. E o ser humano é falho. Né? O ser humano não é perfeito, então por mais que exista aquela, tipo, vai dar tudo certo, né? O cientista, as pessoas que estão explorando, raramente estão lá para destruir alguma coisa. E ainda assim, mesmo assim, a tecnologia ainda ajuda em diversos aspectos. Por exemplo, agora é uma das eras que a acessibilidade e a inclusão de muitas pessoas ficou muito mais fácil por causa de ferramentas, inclusive a internet. A democratização da informação. Para mim, essa é a mudança essencial, assim, para o ser humano. O fato de que a maioria da população hoje em dia é esperada que ela seja alfabetizada. Quanto mais a nossa tecnologia avança, mais se espera que o ser humano seja mais informado, mais educado, no sentido de escolaridade. Isso é perfeito, porque quanto mais você for informado, mais você consegue ter ideias, pensar por si próprio. A gente vive nesse ciclo, né? Tipo, tem muita informação, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas vive nas redes sociais colocando selfie. Perfeito. E vídeos de gatinhos. E vídeos de gatinhos. O vídeo de gatinho pode, tudo bem, não é alienação. Então, acho que é pra gente terminar nossa reflexão aqui em alto e com energia pra cima, acho que a reflexão que a gente tem que deixar pra nossa audiência aqui, que tá daqui a pouquinho indo pro seu almoço, é que vídeo de gatinho está liberado. Sim, postem. É a nossa mensagem vídeo de gatinho faz bem pra saúde mental. Exato. É a nossa mensagem pra você, meu caro ouvinte, que ouviu aqui o nosso o Transformação Digital CBN desse sábado. Então, use e abuse dos vídeos de gatinho. Eu queria agradecer muito, Natália, a tua presença e você, Tatá, pelo papo. Vamos continuar esse papo em alguns programas aí pela frente pra gente pensar o que mais que a tecnologia está fazendo para transformar a vida das pessoas e como a transformação digital pode, de fato, trazer, quem sabe, um novo e melhor futuro para todo mundo. Mas eu queria, por hora, agradecer a presença de vocês, meninas. Obrigado, viu? Pelo tempo de vocês. Obrigada por chamar, gente. Foi muito legal. Quem quiser acompanhar o podcast de vocês, como é que faz? Pra gente deixar um recado aqui pra nossa audiência. Você pode ir no nosso site no pqpcast.com. E também tem a TributaDH, que é @TributaDH em qualquer rede social. Muito bom. Então é isso. Até a próxima. Um beijão pra vocês. Obrigada. Beijos. Você está ouvindo Transformação Digital CBN Campinas. A apresentação, Samuel Leite. Podcast da semana. E a nossa recomendação de podcast dessa semana é sobre um esporte que eu sou particularmente fã. Eu vou chamar o Heitor Facini, host desse podcast, para me contar mais detalhes sobre o programa. Oi, Samuel. Tudo bom? Aqui quem tá falando é o Heitor. Tô muito feliz de participar aqui do Transformação Digital CBN, um programa que traz um tema muito bacana aqui pra rádio. Muito bacana os programas também. Eu faço parte do Buzzer Beater, que originalmente ainda existe, é um canal do YouTube, que a galera só pesquisar Buzzer Beater que aparece no canal do YouTube. Mas aí eu e o Felipe Haguerrara, que é o meu companheiro de projeto, decidimos também criar um podcast, né? A ideia do podcast é falar sobre NBA, sobre basquete no geral, não apenas do que tá dentro da quadra, mas também do que tá dentro da quadra. Um programa que fale sobre basquete, principalmente NBA, falando de todos os aspectos do jogo, que é o jogo esportivo,
que é lidar com economia, lidar com cultura, lidar com sociedade e tudo que abrange o esporte. É só pesquisar em qualquer agregador de podcast, Buzzer Beater Podcast, que você vai achar a gente lá. Tem programas semanais, que é mais um bate-papo entre eu e o Felipe, e sempre que a gente lança um programa curtinho, de mais ou menos uns 10 minutos, falando sobre um tema específico da temporada da NBA. É isso aí, beleza? Valeu, falou, muito obrigado, Samuel. Tchau, tchau. Legal, Heitor. Bacana, vamos ouvir um trecho do programa. O que é um buzzer beater? É basicamente um momento mais mágico da história do basquete. Sabe aquela cesta que, quando sai da mão do pontuador, estão faltando instantes para acabar o jogo e ela cai? Toda a força e energia de uma nação inteira de torcedores, apreensivos esperando aquela cesta vingar. E todos explodem em uma profusão imensa de sentimentos. Buzzer Beater é o que forma heróis, constrói lendas, forma dinastias e traz magia para o esporte que tanto amamos, o basquete. Por isso, aqui você vai acompanhar essa história sendo formada, sendo relembrando antigos heróis, analisando os novos, ou conectando e explicando como 5 caras de cada lado arremessando uma bola laranja em um cesto conseguem comover tantas pessoas ao longo do mundo. Acompanhe o nosso podcast nos principais agregadores. É isso aí. Obrigado e valeu! O que aconteceu nesta semana e você precisa saber. Bom, o tema streaming e distribuição de conteúdo online é um assunto muito recorrente aqui no Transformação Digital CBN Campinas. Mas essa semana a gente teve uma história, uma novidade, na verdade, em relação a esse assunto, que eu achei bastante interessante. Ela não está diretamente ligada com o catálogo, ou seja, com a quantidade e com os títulos, e nem com a produção de conteúdo exclusivo para esse tipo de tecnologia. Está ligado à acessibilidade. E quem vai contar para a gente um pouco mais sobre essa novidade é meu amigo Fernando Scalabrini, consultor de acessibilidade e host lá do Papo Acessível. Fernando, que história é essa aí de Apple Plus? Conta pra gente, que novidade é essa? Oi Samuel, olá ouvinte, é isso mesmo, a Apple acabou de lançar nesse mês de novembro um novo serviço chamado Apple TV Plus, que é um serviço de streaming que visa aí as concorrentes Netflix, Amazon Prime Video e outros. O serviço não impressiona por enquanto pela quantidade, mas impressiona pela qualidade e por um detalhe muito interessante. Todos os títulos, séries, filmes, todos eles possuem dublagem em português e audiodescrição. Exatamente. Não só em português, mas como em vários idiomas, possuem dublagem e audiodescrição também. Para quem não sabe, a Apple ganha sucessivos e consecutivos prêmios de acessibilidade. Espero que essa iniciativa inspire a concorrência, pois eu, como deficiente visual que sou, pagando a mesma coisa pela mensalidade, também quero ter acesso a todo o conteúdo. Parabéns à maçã, essa é a verdadeira inclusão. Eu sou Fernando Scalabrini, consultor em acessibilidade, diretamente do Papo Acessível para a rádio CBN Campinas. É com você, Samuel. É isso aí, Fernando, obrigado. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Transformação Digital CBN Campinas. Eu gostaria de fazer mais um convite para você, meu caro ouvinte. Se você gostou desse programa, que acontece todos os sábados aqui na grade da Rádio CBN Campinas, sempre das 11h30 mais ou menos até o meio-dia, não deixe de acompanhar também os nossos boletins diários ao longo da programação da rádio. Então, de segunda a sexta, a gente está sempre trazendo uma história nova sobre como a tecnologia transforma vidas e realidades. Queria também te convidar para seguir o nosso podcast nos principais agregadores de conteúdo disponíveis aí pela internet. A gente está em todas as lojas, Spotify, Deezer, iTunes e todas as outras lojas disponíveis aí no mercado. É só procurar pelo Transformação Digital CBN Campinas, clicar em seguir, isso é muito importante, e a partir dali você vai ter sempre um conteúdo novo diretamente e gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela audiência, um excelente sábado e um ótimo almoço para vocês. Até a semana que vem.